Livro de Apocalipse, capítulo 19. A palavra de Deus nos diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez eles disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Verso 8. Pois lhe foi dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Verso 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verso 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, e de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Verso 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos por iluminação uma vez mais. Pai, te damos graças, continuamos rendendo louvores ao teu nome. Nós pedimos, Senhor, que você aquiete as nossas almas, que você permita que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra, que vem sendo orada, cantada, lida e será agora explanada. Senhor, eu te peço,
por mim e por cada pessoa presente aqui. Dá-nos espírito de sabedoria e revelação, ao iluminar os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos conhecer a real esperança da nossa vocação e seus propósitos redentores no tempo do fim. Eu te peço, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses do Seu Filho, seja feito por meio do Seu Espírito e para o bem de todo mundo. Nós oramos e todos os que creem digam amém. Toma seu lugar, esteja à vontade. Meus irmãos, então, chegamos ao terceiro sermão da nossa série Advento, onde estamos olhando para os fatos concernentes à encarnação de Deus em Cristo Jesus. Nossa série está sendo intitulada Cristo, a nossa esperança, e nosso subtema hoje é a vinda de Cristo. Vamos repetir em alto e bom som, família dos que creem? Amém. E a isso eu gostaria de acrescentar uma pergunta que será levantada novamente ao término do sermão. De qual ceia você participará? Essa pergunta estará no ar durante a nossa exposição. Eu gostaria de te encorajar a manter a sua Bíblia aberta, porque já já nós voltaremos para o texto bíblico. Eu poderia dizer que esta cena descrita em Apocalipse capítulo 19, se não é a maior cena das Escrituras, está no top 3 das grandes cenas das Escrituras. E com facilidade poderíamos chamar de a maior cena descrita em toda a narrativa bíblica. O capítulo 19 do livro de Apocalipse, a revelação que Cristo deu ao seu servo João na ilha de Patmos, trata da manifestação gloriosa de Jesus e de sua vinda iminente para governar a terra e colocar o mundo nos eixos novamente. Antes de passar propriamente dito para alguma estrutura, a fim de que possamos entender a reflexão, eu gostaria de lembrar a cada um de nós, primeiro, pouco falamos a respeito do retorno de Cristo em nossos dias. Há poucos sermões sendo pregados a respeito da volta de Jesus, e a razão pela qual nós temos uma liturgia de culto que relembra a história da redenção em 4 movimentos: criação, queda, redenção e consumação, é porque sempre queremos trazer diante de nós a verdade de que a correta expectativa sobre o retorno de Jesus modela a maneira com a qual vivemos. Dito de outra forma, o que você crê a respeito do fim dos tempos determina como você vive agora. Daí a importância do tema. Então, o livro de Apocalipse, por vezes, é tido como um livro extremamente complexo, cheio de códigos inacessíveis, e até mesmo, alguns consideram impossível a compreensão do livro de Apocalipse. Mas, curiosamente, é o único livro das Escrituras que o nome é Revelação. É o único livro que já está revelado, descortinado, que o véu foi tirado. Naturalmente, a dificuldade do livro se dá pelo contexto no qual ele é escrito, ouça, e pelas simbologias que são usadas no livro. Então, muitos se equivocam quando interpretam equivocadamente os vários símbolos que aparecem no livro, que eram símbolos que faziam sentido óbvio para os primeiros ouvintes da mensagem. O nosso trabalho não é entender do que trata Apocalipse, pois a primeira sentença, no versículo 1 do capítulo 1, diz: esta é a revelação de Jesus Cristo. Portanto, do que trata o livro de Apocalipse? Da revelação plena de quem Cristo é. Diga comigo, o livro de Apocalipse trata da revelação plena de quem Cristo é. O cuidado é como interpretarmos os símbolos, mas digo de novo,
para os ouvintes do primeiro século, eram símbolos comuns. Para nós, carecemos de entender o contexto, a fim de que possamos atualizar os símbolos. Ou seja, quais são os equivalentes, o que corresponde aos símbolos nos dias de João. Deixa eu fazer outro alerta a você. Nós temos a tendência, ao vermos a maldade no mundo, de pensarmos que os dias em que vivemos são os piores dias da humanidade. Devido a toda a selvageria e todo tipo de loucura que parece estabelecida nas nações. Mas, querido, a Bíblia não diz isso. Na verdade, logo nos primeiros capítulos das Escrituras, Gênesis 5 e 6, há um decreto de que a maldade e a corrupção do coração do homem alcançou tal medida que o Criador arrependeu-se de ter criado o homem e em sua misericórdia poupou um homem, Noé e sua família. Então os dias não são piores do que os dias anteriores e tampouco de João. A grande questão é que hoje, pelas mídias sociais, nós somos mais informados das calamidades e das tragédias. Fica aqui a dica para você gastar mais tempo com a palavra de Deus, que produz esperança, do que com o seu smartphone. Quem me entendeu, diga amém. Isto posto, nosso trabalho é correlacionar os símbolos. Claro, óbvio, eu não farei isso pormenorizadamente nesse sermão. Expor o capítulo 19, que retrata uma das maiores ou a maior cena das Escrituras, que é a vinda de Cristo, em um único sermão é um desafio tremendo. Ao terminar esse sermão, meu sentimento foi, eu precisava de 4 domingos corridos para expor o que eu gostaria. Amém? Mas tem uma coisa boa, no formato litúrgico, hoje é o nosso último domingo, aleluia? Então me sinto um pouco mais à vontade assim para usar o tempo. Tá bom? Até se a gente estender até domingo que vem, o especial de Natal é só à noite. Glória a Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque você passa horas e horas da sua vida em frente de telas, correndo atrás de dinheiro, mas um sermão extenso pode ser um tanto desafiador. E eu quero dizer que nós precisamos mudar urgentemente nossa perspectiva do que fazemos quando estamos congregados. Amém? Justificativa dada, seguimos. Para nossa reflexão, eu quero te ajudar a entender um resumo do livro de Apocalipse, em apenas 2 slides. Olha que ousadia. Em Apocalipse, capítulos 1 a 11, vemos a perseguição do mundo sobre a igreja, e como Deus envia seus juízos sobre ele. Em Apocalipse 12 a 16, vemos como essa batalha se intensifica. Preste atenção, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz se juntam para perseguir o Cordeiro e a sua igreja. Nos capítulos 17 e 18, vemos como o sistema do mundo, representado pela falsa religião e a estrutura política, econômica, bélica, entram em colapso. Preste bastante atenção nisso, porque eu vou retornar algumas figuras nessa introdução, especialmente o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, e a estrutura babilônica, falsa religião, política, economia e capacidade bélica. Próximo, agora, em 19 a 22, João tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia, pelas bodas do Cordeiro, e a visão gloriosa da vinda de Cristo e sua vitória suprema e definitiva sobre os seus inimigos. Após isso, vemos o estabelecimento do reino messiânico, a destruição de Satanás e da morte e a instituição da nova criação. Pronto, Apocalipse resumido em 2 pequenos slides. Disso trata esse livro tão importante e urgente para nós. Nós vamos perceber que o capítulo 19 começa com cânticos de louvores pela queda da grande Babilônia, que é exemplificado em um sistema modelado, estruturado por falsa religião, política, economia e capacidade bélica. Isso é grande Babilônia. As figuras centrais no texto são o dragão, que fica escondido boa parte do livro, mas que confere autoridade e poder ao anticristo, o falso profeta e a grande prostituta, ou a grande meretriz.
Dito isso, preste bastante atenção e guarde essas informações em sua mente. Nossa perícope, então, tem apenas 3 partes hoje. Primeira parte, celebração pelos justos juízos de Deus, versos 1 a 5. Segunda parte, celebração pelas bodas do Cordeiro, versos 6 a 10. E terceira parte, a parousia de Cristo, versos 11 a 21. Já quero dizer que eu usei a expressão grega parousia, ou parousia, dependendo da transliteração, porque essa palavra ela é extremamente útil para entendermos uma verdade sobre a vinda ou manifestação de Cristo. Então, são esses os 3 pontos da nossa perícope. Novamente, eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia e vamos ler os versos 1 a 5, então, já para a primeira parte da exposição da perícope, celebração pelos justos juízos de Deus. A Escritura diz: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3, segunda vez disseram aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Ok? Então, como já dito, esses primeiros versos, eles expressam louvores que são dados por 3 grupos. Quantos grupos? 3 grupos rendem louvores a Deus pela queda da grande Babilônia, descrita mais detalhadamente, pormenorizadamente, nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse. O verso 1 começa com a sentença, depois dessas coisas, isto é, a destruição de Babilônia, vista nos capítulos anteriores. Primeiro destaque que eu quero fazer é uma numerosa multidão dizendo aleluia. Essa numerosa multidão, ela é composta provavelmente de 2 grupos. Ela é o primeiro dos 3 grupos que adoram, mas este primeiro grupo provavelmente é composto por 2 grupos: seres angelicais e a igreja invisível. O que é a igreja invisível, pastor Leandro? É a soma de todos aqueles que estão em Cristo e que agora estão conscientes da majestade de Jesus e que serão a sua procissão em sua aparição gloriosa. E eles começam adorando a Deus junto com as hostes angelicais, dizendo aleluia. Curiosamente, a palavra aleluia, tão comum para nós, ela não aparece em lugar algum do Novo Testamento. Ela só aparece no livro de Apocalipse e aparece 4 vezes, somente no capítulo 19. A palavra aleluia, traduzida literalmente, é louvado seja. Mas preste atenção que no terceiro aleluia, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles dizem amém e aleluia. Ou seja, aleluia é o tipo de louvor do qual Deus é digno, mas você precisa ter em mente que os capítulos 17 e 18 acabaram de descrever a terrível ira de Deus manifestada entre os ímpios. De maneira tal que os profetas e Apocalipse dialogam, o juízo de Deus, por exemplo, fazendo aqui já uma progressão na mensagem e depois uma digressão, o manto que Jesus está vestido, que é salpicado de sangue, não faz referência à obra redentora de Cristo na cruz. Não é o sangue de Jesus em suas vestes, é o sangue das nações ímpias. Que o texto diz que ele pisará o lagar do furor da ira de Deus.
E os profetas disseram que esse juízo de Deus terá tamanha magnitude que o sangue dos homens chegará na correia dos cavalos. Curiosamente, quando o general Tito invade Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e dizima milhares e milhares de judeus, o historiador Flávio Joséfo diz que o sangue do povo de Deus batia nos joelhos das hostes de soldados romanas. Estranhamente, Apocalipse diz que o sangue dos ímpios naquele dia ficará um pouco mais alto, na altura das correias dos cavalos. E você precisa ter em mente que essa multidão, ao ver a cena, diz algo. Ela não diz: ai, meu Deus, para que tanta ira e tanto furor? Ela diz: aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. E por que é importante dizer isso? Porque a nossa geração criou um Deus sentimentalizado. É um Deus cheio de empatia. Mas o texto de Apocalipse 19 descreve a faceta do caráter de Deus que se manifesta com santa ira. Então, as hostes celestiais, e essa primeira formada por seres angelicais, escuta, e pela igreja invisível, por aqueles que já estão em Cristo no seu reino glorioso nos céus agora mesmo, diz: aleluia, louvado seja o Senhor. Diante da cena horripilante descritas nos capítulos 17 e 18. Mas calma, é importante termos em mente o seguinte: Deus salva seus eleitos e condena os ímpios por seu grande poder. E isso resulta em glória e louvor ao seu grande nome. Uma coisa maravilhosa, e sempre que eu estou trabalhando e estudando o sermão, e eu percebo essas indicações do texto, eu me lembro do meu amigo pastor Fabiano Crenck, que sempre está insistindo, o evangelho no texto, e eu vejo o seu rosto, Fábio. E se você olhar para o texto, versículo 1, quando eles dão um aleluia, a justificativa pelo aleluia é os juízos justos de Deus sobre a grande meretriz, mas preste atenção, a segunda parte do versículo 1 diz: a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Preste atenção, o louvor é pela obra salvífica de Deus. E alguns de nós pensam: mas toda hora esse papo de evangelho, carecemos de redenção, carecemos de Salvador, toda hora, toda hora. E alguns cristãos tratam o evangelho como o ABC da vida cristã, e nas palavras de Tim Keller, o evangelho não é o ABC da vida cristã, o evangelho é o A a Z da vida cristã. Quando perdemos de vista o evangelho em seu núcleo duro, a verdade de que Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem perfeito para a plena comunhão, mas este homem, representante federativo seu e meu, se rebelou deliberadamente contra Deus, se tornou alvo da sua ira, separado de Deus e morto em delitos e pecados, como Efésios 2:1, que não buscou a Deus, mas se tornou o alvo da misericórdia de Deus na encarnação do Filho de Deus, e nisso se resume o Evangelho. A boa notícia de que eu e você nos rebelamos como Adão contra Deus, e fizemos isso deliberadamente, e que nós não buscamos a Deus. Se hoje estamos aqui, estamos porque Ele nos amou primeiro. E a verdade de que todos, crianças e anciãos, carecem de redenção. E viver de uma cosmovisão modelada pelo Evangelho produz um tipo de vida que glorifica a Deus. Quem me entende, diga amém. Então, o louvor é dado a Deus porque Ele é Salvador. Isso vai voltar a aparecer no texto. Deus salva para si um povo, de acordo com sua plena soberania. Então, o texto continua e diz o seguinte: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Verso 2.
Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Preste atenção, o julgamento da grande Babilônia é um aspecto da salvação de Deus. Então o dia do Senhor, que é esse exato dia descrito em Apocalipse 19, ele será um dia terrível para os ímpios, mas será um dia grande para os fiéis. Então, há esses dois aspectos, tanto no caráter de Deus. Deus tanto é um ser formado em essência por amor, como Ele é um ser justo, santo e irado, contra todo tipo de iniquidade e de injustiça. Então, este julgamento de Grande Babilônia é um aspecto essencial da salvação de Deus. Note, há uma progressão na história bíblica, e eu não vou para os textos para que possamos ganhar o máximo de tempo possível. Grande Babilônia é o resultado de uma cidade que se desenvolveu ao longo da história bíblica. A cidade é Babel. Repete comigo. Quando no registro de Gênesis 11, os homens se rebelam contra os desígnios do Criador de encherem a terra e multiplicarem, mas se reúnem em projetos pessoais para alcançarem um nome grande e talvez até mesmo alcançarem o Criador. O texto de Gênesis 11 diz que os homens eram de uma mesma fala e tiveram o seguinte intento: vamos nos reunir, construir uma torre, vamos fazer um nome grande para nós e vamos alcançar os céus. Então há uma rebelião deliberada contra o mandato criacional de Deus. Isso é Babel. Ela é uma cidade rebelde aos desígnios do Criador. E ali se estabelece uma contraposição ou um contraste de duas cidades. As Escrituras podem também ser vistas como a história de duas cidades. Repete comigo: Babel, Jerusalém. As Escrituras contam a história de duas cidades que tipificam dois povos, que tipificam dois tipos de gente: os que moram e habitam em Babel e os que moram e habitam em Jerusalém. Então a narrativa bíblica progride, e nós chegamos em uma nação agora, não apenas uma cidade, mas em uma nação chamada Babilônia, que é uma nação completamente ímpia, e que se torna perseguidora do povo de Deus e opositora dos planos de Deus. Note a progressão: Babel, uma cidade rebelde aos desígnios do Criador; Babilônia, uma nação ímpia. Mas em Apocalipse, Babilônia recebe um adjetivo: Babilônia a grande. E diferente de Babel, cidade, e de Babilônia, nações físicas e geográficas, preste atenção, a grande Babilônia não é mais um lugar geográfico. A grande Babilônia é um sistema secularizado. A grande Babilônia, eu gosto de chamá-la, e já preguei sermões a respeito disso aqui neste púlpito, de cativeiro ideológico. O que é grande Babilônia não é mais um lugar geográfico como era Babel e a nação de Babilônia. A grande Babilônia é um sistema secularizado que se empenha em viver no mundo somente abaixo do sol, para lembrarmos nossa série, sem a perspectiva da eternidade. Quem me entende, diga amém. A expressão cativeiro ideológico, que pode soar muito difícil, é bem simples, preste bastante atenção. O próprio texto voltou a descrever. Quando o capítulo 13, e relembrado aqui no 19, registra que as pessoas que pertencem à grande Babilônia receberiam uma marca, essa marca é recebida em quais partes do corpo, meu irmão? Quer ouvir? Em alto e bom som. Mão direita e testa. Então, de novo, lembra meu alerta no início do sermão: cuidado com a interpretação equivocada de símbolos.
Então, ao longo da história, muita baboseira tem sido dita, e nada é tão ruim que não possa piorar em tempos de podcast e internet. Tem sempre algum psicopata, pseudo-pastor e teólogo falando alguma coisa sobre a marca da besta. As mais tradicionais sempre são o Papa, o que está escrito no chapeuzinho dele lá, com todo respeito aos meus irmãos católicos, que agora eu não lembro o nome do chapéu do Papa. E aí a gente vai sempre identificando. Então, na minha época, tinha um irmão querido, evangelista, que ama o Senhor. Está vivo ainda, eu acho. Amigo da minha mãe, lá de Itajaí, Santa Catarina. Ele andava com os folhetos, ele distribuía para nós. E nesses folhetinhos tinha uma explicação que a marca da besta era o código de barras. Quem viu isso? Quem viu? Cadê a minha mãe? Eu estou caçando ela com os meus olhos, não acho. Sabe de quem eu falo, né, mãe? Mas assim, na pureza daquele irmão, pelo menos era um evangelismo no método terrorismo. Ele dizia, meu filho, o anticristo já está entre nós. Eu, ai meu Deus, eu vou para o inferno, porque eu estava distante de Jesus. Ele dizia, e você sabe a marca dele? E eu sabia, porque eu ouvia minha mãe conversando com a minha avó sobre essa tal marca. É o código de barras. Eu dizia, ai meu Deus, está na minha camisa. Quem nunca, né? Então, por falta de conhecimento histórico e bíblico, a gente vai criando essas interpretações. E esse é um irmão antigo, que até a gente faz ali um café com leite, mas há tantos pastores tolos na internet falando bobagem. A marca da besta vai na testa e na mão direita, porque ela significa, ela representa uma estrutura de pensamento, testa, que modela comportamento, mão direita, obras nas Escrituras. Então repete comigo em alto e bom som, padrão de pensamento, modela comportamento. O que você crê sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo, modela como você vive. Isso é cativeiro ideológico. Por isso o nosso esforço por resgatarmos o sola escritura para esse púlpito. Somente a Bíblia é a verdade absoluta e nada deve ser retirado ou acrescido ao texto sagrado. Os cristãos podem e devem crescer em todas as áreas de conhecimento, como é do conhecimento de vocês que este presbitério se inclina, mas a palavra de Deus é totalmente suficiente para vivermos no mundo nestes dias, para a glória e louvor de Deus. Então, isso posto, esse sistema secularizado, cativeiro ideológico, no texto bíblico, recebe algumas ênfases de pecados comportamentais. Repete comigo, imoralidade sexual, enriquecimento ilícito, luxúria. Então, uma marca distintiva daqueles que pertencem à grande Babilônia, que pensam e se comportam de acordo com os interesses do dragão, a antiga serpente, é que eles têm práticas de imoralidade sexual, normalizam a fornicação, normalizam a pornografia soft. Irmãs que se dizem cristãs mostrando seios no Instagram com versículo bíblico. Homens com calças colocadas a vácuo. Então a sensualidade e lascívia não é mais pecado, típico de grande Babilônia. Só se estiver na praia, daí vale, né, pastor? Estranho, né? E aí, claro, naturalmente alguém pensará, aí está mais um moralista idiota. Sim, é típico de quem pertence à grande Babilônia, não tem mais temor de Deus. Mulheres e homens não se preocupam em serem pedra de tropeço para a destruição de famílias. Desde que eu ganhe uns likes no Instagram, porque eu estou bombadinho, malhando, ou eu estou aqui, o Senhor é meu pastor, a irmã, nada me faltará, fotinha sempre de cima para baixo, emagrece e destaca os seios. Alguém quer que eu explique um pouco mais? Eu poderia. Obrigado. Eu também não quero. Então, imoralidade sexual, normalizamos o adultério, a incompatibilidade de gênio. Não dá, pastor, não bateu, a fila anda. E um monte de outras coisas que poderíamos elencar. Segunda coisa, enriquecimento ilícito.
práticas ilícitas para enriquecimento que também são normalizadas. E a gente acha que enriquecimento ilícito talvez seja apenas se eu sonegar impostos ou fazer algum tipo de negócio ilegal. Mas cristãos que não valorizam a igreja local, que não vivem para a glória de Deus, mas se entregam ao trabalho e a mentalidade workaholic, dinheiro, 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 para enriquecer, estão enriquecendo de forma ilícita à luz das Escrituras. Se o seu dinheiro é todo para você, e o que modela todo o seu tempo é o din-din, não é Cristo o seu Senhor. E naquele dia, você não participará da ceia das bodas do Cordeiro, você vai participar da outra ceia. Porque a pergunta que permanece no ar é: de que ceia você participará? Quem me entende até aqui, diga amém. E o terceiro pecado exemplificado é luxúria. E aqui nós podemos então desdobrar, porque de certa forma tudo isso é luxúria. Todo tipo de ostentação. E esse é um tema sempre muito difícil de falar. Mas os cristãos não deveriam. Ontem mesmo eu vi um irmão postando uma foto com a mão no volante do carro, com Rolex. E aí, olha o tema tenso que eu entro no último sermão do ano. Ah, mas pastor, quem sabe ele ganha R$1 milhão, ele pode ter um relógio de 300 mil. Não, eu mesmo nunca daria opinião para ele, se ele me perguntar, eu nego o que falei. Eu quero entrar na mente dele e pensar, como alguém regenerado, que acredita que o Evangelho é o anúncio das boas novas e que milhares de vidas podem ser salvas pela eternidade, consegue gastar R$300 mil num relógio. Eu queria, não eu falar para ele, eu queria saber como é que ele acha uma justificativa para fazer isso. No mundo onde crianças passam fome, no mundo onde a igreja perece porque não tem recursos para progredir com o Evangelho. Eu não estou falando, dê o seu recurso para pastores andarem de Rolex. Malditos sejam pastores que usam Rolex. Aleluia! Não é sobre isso que eu estou falando. É como um irmão que se diz regenerado, que sabe que poderia viver dignamente, sim. Desfrutar do resultado do seu trabalho, sim. Quem lembra da série de Eclesiastes? Come, bebe, se regala, viaja, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Ninguém aqui é tolo franciscano, não estamos falando sobre isso. Que dirá socialistas? Não estamos falando sobre isso. Eu estou falando como alguém regenerado pode fazer isso. Ainda me choca. E meus irmãos, perdoem a minha fraqueza, eu fico chocado. É por isso que eu estranho o crescimento dessa igreja, porque com esse tipo de sermão eu não sei como as pessoas continuam vindo. Quem me entende, diga amém. Por que isso? Imoralidade sexual, enriquecimento ilícito, luxúria e ostentação. A sentença em Apocalipse 17, 18, quando os juízos de Deus vêm sobre a grande Babilônia, é a seguinte, ouçam. Pausadamente, saiam dela, povo meu, e não se tornem participantes dos seus pecados. Imoralidade sexual, enriquecimento ilícito, luxúria. O anjo que anuncia os juízos de Deus sobre grande Babilônia, diz, saiam dela, povo meu. Não tomem parte em seus pecados. Não, eu não vou explicar que isso não é dualismo, porque eu não tenho tempo. Fica a dica. Não somos dualistas. Quem me entende, diga amém. Comentando esse texto em seu livro Apocalipse, o futuro chegou, reverendo Hernandes Dias Lopes diz, a grande meretriz, o sistema religioso, político e econômico que dominou o mundo e ostentou sua riqueza, poder e luxúria, está agora em colapso devido aos juízos de Deus. No verso 2, a Escritura diz, verdadeiros e justos são os seus juízos. Escute, Babilônia é condenada por 2 motivos, e o texto justifica. Primeiro motivo, ela corrompeu a terra com a sua prostituição.
Ou seja, ela padronizou sua mentalidade. Ela fez com que os reis, governantes na terra, bebessem do vinho da sua prostituição. Ou seja, achassem normal imoralidade sexual, enriquecimento ilícito, luxúria e toda sorte de injustiça. Então, a primeira razão pela qual a grande Babilônia está sendo julgada, e todos que a ela pertencem, marca na testa e na mão direita, padrão de pensamento, modela comportamento, é porque ela corrompeu a terra toda com sua prostituição. A segunda razão é porque ela perseguiu e matou os servos de Deus. É isso que o versículo 2 diz. Então preste atenção, sempre que um servo de Deus prega contra a grande Babilônia, ele começa a ser perseguido. Sempre quando o servo de Deus denuncia as práticas de grande Babilônia, ele começa a ser chamado de moralista, ele começa a ser chamado de santarrão, e as pessoas começam a torcer para que ele caia em pecado, só para um dia poderem dizer, ufa, viu? Ai, você também é como eu. Então ela corrompeu a terra com sua prostituição, perseguiu e matou os servos de Deus. É interessante que o texto mostra que a sua queda é também uma resposta à oração dos mártires, que clamam dia e noite a Deus por justiça. Isso está no capítulo 6. Isso é chamado de oração imprecatória. O teólogo Grant Osborne, comentando isso, diz o seguinte: o motivo final para o juízo é a resposta de Deus às orações imprecatórias dos santos, pedindo vingança. Assim como os selos, as trombetas e as taças foram uma resposta de Deus àquelas ao mesmo tipo de oração. Então, a razão pela qual Babilônia experimenta os justos e verdadeiros juízos de Deus, lembra? Deus nunca erra na medida e tampouco na intensidade. Ele destruirá por completo Babilônia, juntamente com todos que a ela pertencem. E o próximo versículo 4 vai dizer, 3 e 4, que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, já avançando, que no livro são os dirigentes da adoração celestial, ao verem a cena, eles dizem, amém, aleluia. Preste atenção, primeiro, amém. Quando Deus libera seu furor sobre a Babilônia e sobre os ímpios, os seres que lhe deram adoração no céu, 24 anciãos, 4 seres viventes dizem, assim seja! E acrescentam, aleluia! Entende? Então, o motivo final é a resposta de Deus às orações imprecatórias. O que são orações imprecatórias? Nós podemos fazer orações imprecatórias? Os salmos são cheios delas. Sim, nós podemos. Mas preste atenção, bastante no que eu vou dizer agora. Uma oração imprecatória, ela expressa a dor e a busca por justiça dos oprimidos, delegando a Deus o poder de punir os opressores, em vez de vingar-se pessoalmente. Então, orações imprecatórias são todas as orações elevadas a Deus pelas injustiças. Mas essas orações não são carregadas de ódio por direito pessoal. Os mártires não estão clamando junto ao trono de Deus porque eles morreram. Afinal, eles têm isso como um privilégio. Os mártires estão clamando a Deus porque grande Babilônia se opõe ao avanço do Evangelho. Não é o direito deles que está em questão, porque cristão nenhum regenerado sente que tem direito de alguma coisa, pois o chamamento ao discipulado começa, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então que direito você tem, meu irmão, minha irmã, que direito eu tenho? Vou dizer bem devagarzinho. Nenhum. Então as orações imprecatórias não são porque o governo em questão não é da minha preferência política partidária. Não! Não é porque eu tenho ódio de um governante ou de outro governante, de adeptos de uma ideologia ou de outra. Não! É sempre que isso impede o avanço do Evangelho e que o nome de Jesus seja conhecido, nós oramos, Deus, cumpre os teus juízos que são justos e verdadeiros. Quem me entende, diga amém. Agora, qual é o problema, meu irmão, que você tem?
Não modele suas orações imprecatórias por suas ideologias. Elas devem ser modeladas pela palavra de Deus. Vou fazer aqui para fazer mais barulho. Ficou melhor assim. O microfone está aprovado, por sinal. Quem está me entendendo? Vou repetir. Não modele orações imprecatórias por suas preferências ideológicas. Modele-as pela palavra de Deus. E aí, assim, nós precisamos pedir justiça. Mas temos que nos certificar que não somos os opressores. Quem me entende, diga amém. Então, verso 3 e 4, como eu já disse, os líderes da adoração celestial apenas concordam. Verso 5 diz, dai louvores. Isso é um imperativo. À luz de tudo o que Deus realizou em favor do seu povo, todos que fazem parte do seu reino só podem dizer, louvado seja. Preste atenção que eu quero que você não perca isso de vista. Olhe para o verso 5. Dai louvores é um imperativo. Todos aqueles que estão em Cristo pela misericórdia de Deus precisam ter diariamente os seus lábios cheios de louvor. Irmão, para de abrir a boca para murmurar sobre a vida, sobre o cônjuge, sobre o trabalho, sobre o recurso. Abre a sua boca e louva a Deus que te salvou em Cristo. Uma das razões pelas quais o mundo não crê no Evangelho não é só um testemunho aquém do Evangelho. É essa sua vida de murmuração constante no meio dos seus familiares, amigos, e cooperadores de trabalho e que estudam na área acadêmica com você. Você só abre a boca para reclamar. Mas aqueles que estão certos do cumprimento de Apocalipse 19, a vinda gloriosa de Jesus, estão diária e constantemente com os lábios cheios de louvor. Pastor, você nunca reclama? Infelizmente, sim. Infelizmente, essa palavra me corta também. Mas, normalmente, tento não fazer. E por me cercar de pessoas que amam a Deus, quando faço, quando não minha esposa, quando não os presbíteros, os irmãos em Cristo dizem, cara, para de murmurar. E eu faço o mesmo com a minha família e com os meus amigos em Cristo. E hoje estou fazendo com vocês. Parem de reclamar. Deem louvores a Deus. Ah, recebi o aumento. Deem louvores a Deus. Não recebi o aumento. Deem louvores a Deus. Estou enfermo. Deem louvores a Deus. Fui curado. Deem louvores a Deus. Em tudo, dai graças. Aleluia. Então, preste atenção para avançarmos. Os próximos versículos, eles vão agora entrar. Nós tínhamos um grande resumo, mas eu vou pular ele, porque já consegui explicar bem agora. Mas, para fecharmos a primeira parte, irmos para a segunda e então para as nossas conclusões. O capítulo 19 mostra o terceiro grupo que adora. Primeiro, foi a multidão celestial, composta de anjos e da igreja invisível. Depois, anciãos e seres viventes. E agora, os santos na terra. O grego usa intencionalmente a palavra escravos aqui no versículo 5, para enfatizar a posse que Deus tem do seu povo redimido. Presta bem atenção. 3 grupos adoram a Deus pelos juízos de Deus contra a grande Babilônia. E isso também é a introdução pela volta de Jesus. Repete comigo. Igreja, seres angelicais. Igreja invisível e seres celestiais. Então é a igreja invisível, mais os anjos, seres celestiais e a igreja visível. Apenas para organizar melhor aqui. Então, a longa citação, podemos passar por ela porque eu vou bem rápido. Presta atenção. Primeiro, a multidão celestial celebra a vitória, poder e justiça de Deus, que julgou o império do mal e vingou o sangue dos santos em resposta às suas orações. Eles também louvam a Deus porque a punição eterna da Babilônia está de acordo com suas maldades e luxos abusivos. Em seguida, os anciãos e os seres viventes adoram a Deus e reiteram a celebração musical das multidões. Por fim, uma voz do trono convoca os santos que estão na terra a se unirem em louvor a Deus. Preste atenção no fim dessa menção de Grant Osborne. Esta é também uma mensagem para nós.
pois ela incentiva os santos a orar e adorar, na esperança de que tal vindicação realmente se concretize. Então uma voz do céu diz aos santos que ainda estão na terra, a igreja visível: dai louvores a Deus. E isso nos encoraja a orar e adorar a Deus, para que Ele faça justiça. Então, eu não estou dizendo que a igreja vai ficar apática frente às injustiças que nós vemos em nosso país. Não, ela só não vai modelar suas orações imprecatórias por suas preferências ideológicas, mas sim, pela palavra de Deus. Quem me entende diz amém. E aí oramos e adoramos. E todos os domingos que nós nos reunimos aqui, é um protesto público contra toda injustiça. Porque se Cristo é o Senhor, César não é. Quem me entende, diga amém. Eu confesso que eu gosto tanto de dizer isso. Segunda parte da perícope, a celebração pelas bodas do Cordeiro, dos versos 6 a 10. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, versículo 6, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Repete comigo: bodas do Cordeiro. Cuja esposa já a si mesma se ataviou. Preste atenção nisso. Verso 8, pois lhe foi dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me falou, dizendo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou teu conservo e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Com sua Bíblia aberta, verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos a glória. Ouça isso. Em toda a Escritura, a ordem para glorificar a Deus é uma parte importante do chamado à salvação. Vou repetir. Em toda a Escritura, a ordem para glorificar a Deus é uma parte importante ao chamado à salvação. Quando Deus tira Israel do Egito, Êxodo 5:1, você lembra o argumento de Deus para Faraó? Deixa o meu povo ir. Olha que interessante, Egito, deixa o meu povo ir. Grande Babilônia, sai dela, povo meu. Deus nos tira do Egito, da vida de pecado que não podíamos sair, da grande Babilônia, do sistema mundano, é nós que saímos. Do Egito, que representa a vida pregressa de pecado, Ele nos tira. De Babilônia, nós temos que sair. Êxodo 5:1 diz: sai dela, perdão, é quase a mesma coisa, né? Deixa o meu povo ir para que me adore. Já em Babilônia é dito: sai dela, povo meu, ou seja, quem me adora não vive aqui, não tem esse padrão de pensamento que modela comportamento. Alguém aqui está me entendendo, por favor, nessa manhã? Então, essa ordem para glorificar a Deus é uma parte importante do chamado e demonstra o quanto você entendeu o Evangelho da Redenção. Porque Êxodo 5:1 nos mostra isso, porque Efésios 1:6, 1:12 e 1:14 nos mostra isso. Nós somos salvos para o louvor da glória de Deus. As bodas do Cordeiro falam da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo e da igreja. Fica a dica, eu ia ler ainda, olha Ezequiel 16 em casa, hoje ou amanhã, anota aí, que fala de como Deus salvou Israel e a comparação do casamento de Deus com Israel, e quem era Israel antes da salvação. É o que João está respondendo aqui. Então, essa é a consumação. Agora tem uma coisa interessante, são as bodas do... Comentando esse texto, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: o noivo é descrito como cordeiro. Ou seja, ele quer ser lembrado, acrescento eu, por toda a eternidade, pelo seu sacrifício pelo pecado. Tão valiosa é a obra de Cristo, que Ele mesmo quer ser lembrado por todas as eras, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, estranhamente, por que a salvação para você não tem o mesmo valor? Por que você quer bênção, conquista, vitória financeira e sucesso no amor? Cristo não quer ser lembrado como aquele que te deu o cônjuge desejado, a promoção aguardada, o diploma ansiado, o sucesso almejado. Cristo quer ser eternamente lembrado como aquele
que te salvou do pecado. Para Ele é suficiente, para você não. Ah, é suficiente para mim, então por que você murmura todos os dias pela vida que tem? Das duas uma, porque você não crê no Evangelho, ou porque você não crê no Evangelho, se é que você me entendeu. Primeiro, você pode não ser um cristão e estar aqui ouvindo essa mensagem, e a mensagem é: arrependa-se hoje mesmo, pois Cristo em misericórdia te salvará. Agora, se você se diz um cristão e vive assim, a mensagem para você é: arrependa-se hoje mesmo, pois Cristo em misericórdia te salvará. Das duas, uma. O texto diz: sua esposa a si mesmo já se ataviou. Agora note, em Efésios 5, 25 a 27, Cristo é quem prepara a noiva para a cerimônia do casamento, mas aqui exige-se que os crentes se preparem. Haveria aqui alguma incoerência no texto bíblico? A salvação é pela fé ou é pelas obras? Se a esposa tem que se ataviar? Não, é bem simples. A redenção é obra de Deus em Cristo, do início ao fim. Mas nós, outrora regenerados, temos que andar em novidade de vida, ou seja, responder. Algumas pessoas pensam que a doutrina reformada é o fato de que Jesus te salvou e você pode continuar vivendo como um morador de grande Babilônia, marcado por imoralidade sexual, enriquecimento ilícito e luxúria. Não! Definitivamente não! A sua esposa já se ataviou. Ou seja, nós respondemos à obra do Evangelho, mas tem algo maravilhoso. O versículo 8, então, que fala sobre o linho finíssimo, descrito aqui como atos de justiça dos santos, pode também ter relação com o decreto divino de justificação dos crentes. Vou te explicar. O texto diz que ela já se vestiu e se ataviou com linho finíssimo. E aí ele continua no verso 8 e diz que são os atos de justiça dos santos, ou as boas obras. Mas o termo grego sugere que uma das duas interpretações é correta, ou as duas. Primeiro, atos de justiça fala dos atos de Cristo em justificar a sua igreja, que torna possível que ela produza boas obras, que são as suas vestimentas. Então não há como alguém praticar justiça sem ter sido justificado. E justificação é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que era culpada, mas que deposita sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e substituto. Amém? Estou sentindo vocês assim meio tensos. Então preste atenção. As duas coisas são verdades aqui. Linho finíssimo, que são atos de justiça, consistem no decreto divino de justificar os crentes. E são as obras praticadas pelos crentes em resposta à justificação. Ou seja, como Efésios 2 diz, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para boas obras. Verso 8 a 10 do capítulo 2. Agora é importante lembrar, eu já enfatizei isso, que essas obras precisam antagonizar com as práticas de grande Babilônia. Então, como vive um regenerado? Primeiro, não normaliza e nem entrega-se à prática deliberada de imoralidade sexual. Segundo, não usa de nenhum meio de enriquecimento ilícito, nem ilegal frente à lei dos homens, e nem usa a sua vida e o ar dos seus pulmões, dados pelo Criador para o louvor da sua glória, para correr todo dia atrás de dinheiro e dizer que não pode congregar e servir a igreja, porque não tem tempo, afinal ele trabalha. E, terceiro, não se entrega à luxúria e ostentação. Pode ter vida digna? Deve. Tem que gozar o fruto do seu trabalho, comer, beber, viajar, curtir com a patroa? Deve. Precisa ostentar? Não. Todo recurso é só seu? Então ele não é de Deus. Então, George Eldon Ladd, outro maravilhoso teólogo, dos meus preferidos quando o assunto é Apocalipse. Volto um que eu passei.
Ele diz: a meretriz é julgada, enquanto a esposa é honrada. Enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas de prostituição e violência, as vestes da esposa do cordeiro são o mais limpo, puro e fino dos linhos. Você vai começar a notar aqui um contraste entre reino de Deus, grande Babilônia, entre Cristo e anticristo, entre a esposa de Cristo e a prostituta. E depois nós vamos perceber entre a ceia de Deus e as bodas do cordeiro. Vou te falar o seguinte: tudo é de Deus, mas aqui dentro do texto de Apocalipse é melhor estar nas bodas do cordeiro do que na ceia de Deus. Porque aqui nesse texto Deus está um pouquinho mais bravo que Jesus, e olha que Jesus vem no cavalo branco matando todo mundo, mas o texto diz que o Pai está um pouquinho mais bravo ainda. Então, se te convidarem aí, você quer participar da ceia de Deus ou das bodas do cordeiro? Fala, hoje aqui em Apocalipse 19, das bodas do cordeiro. Ok? Então, de novo, o versículo 9 nos relembra, quando João diz: escreve, bem-aventurados aqueles que são convidados. A ceia, as bodas do cordeiro, isso reafirma a verdade soberana de Deus na salvação. Ninguém vai participar daquela ceia de Cristo, as bodas do cordeiro, porque se comportou direitinho, embora exija-se novidade de vida de quem foi salvo. Mas a erradicação completa do pecado é só quando Cristo vier em glória e nos der um corpo semelhante ao dele. Quem me entende, sacode a mão e diz amém. Então precisamos ter isso em mente. Bem-aventurados são os que são convidados. Ninguém está aqui. Se você está aqui pela primeira vez e você não é um cristão confesso, e você pensa: nossa, que pastor moralista, se achando santarrão, que não sofre com nenhum tipo de imoralidade sexual, enriquecimento ilícito, luxúria. Não, meu irmão, não me entenda errado, não é isso. Eu sofro com todas essas coisas. Eu estou inclusive sujeito a todas elas. Se a misericórdia de Jesus não me sustentar e a repreensão da minha igreja, certamente eu cairei. Mas isso não significa que, por não termos capacidade de nos livrarmos do pecado sem o Espírito, vamos nos entregar ao padrão de vida babilônico. E por fim, João tenta adorar o anjo, porque havia uma prática na igreja primitiva. Paulo repreende isso aos Colossenses, de adorar anjos. Talvez ele tenha confundido com a voz de Cristo. O anjo repreende João e diz: eu sou teu conservo, eu trabalho do teu lado. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, a profecia, ela é sempre modelada e tem sua fonte no Espírito. E para você saber o que é profético ou não, a resposta é: isso revela a pessoa e a obra de Jesus? É profético. O resto é mandinga, adivinhação e feitiçaria. Profecia é qualquer ação, fala, que deixe mais clara a pessoa e a obra redentora de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Chegamos na terceira parte, a parúzia de Cristo. Versos 11 a 21. O texto é bem extenso, então eu não vou ler todo, eu vou usar os destaques, e depois em casa você pode ler todo ele, especialmente na quarta-feira, fazer uso do sermão nas plataformas digitais. Eu fiz alguns destaques. O primeiro destaque está no versículo 11, quando o texto diz: vi o céu aberto. O cavaleiro no cavalo branco se chama Fiel e Verdadeiro. O verso 12, o destaque é: os olhos são como chama de fogo. Ele tem muitas diademas na cabeça, um nome que ninguém conhece. O verso 13, o destaque é no fim do verso: seu nome é verbo de Deus. O verso 15, o destaque é uma espada afiada saindo de sua boca. O verso 16 é um nome que está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós já vamos organizar isso. O verso 17 é o convite que o anjo faz para a ceia de Deus. Esse eu quero ler todo. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando às aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha o 18, para que comais carnes de reis, comandantes, poderosos, cavalos e cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O juízo universal de Deus. O anjo convida as aves de rapina para a ceia de Deus. Agora preste bastante atenção. Depois, no verso 19, o destaque que eu fiz é que a besta e os reis da terra se congregam para pelejarem contra o cordeiro. E por fim,
No verso 20, o destaque é o lago de fogo. Vou deixar isso mais claro para vocês, para que não também comprometamos o sermão. Por que eu destaquei o céu aberto e a palavra parúzia? Porque a palavra parúzia, usada no grego para falar sobre a vinda de Cristo, transliterada literalmente, significa aparecimento. E isso evidencia algo que nós precisamos ter em mente. Parece que quando falamos sobre a vinda de Jesus, parece que não é só a vinda de Jesus que está distante. Como os ímpios zombam, e Pedro diz na sua carta, desde que os pais morreram, a promessa da sua vinda não se cumpre. Pedro diz que os homens ímpios zombam, e se você fica pensando, minha mãe e minha avó diziam que Jesus ia voltar, e ele não voltou, a Bíblia te chama de ímpio. Mas não apenas isso. A palavra parúzia, traduzida por aparecimento, demonstra que a vinda de Cristo não está longe em questão cronológica, ela tem um dia determinado por Deus Pai. Ok? Mas, outra coisa, parece que não apenas a vinda está longe, como Jesus está longe. E aí nós vivemos de qualquer forma. Só que a palavra grega para vinda no Novo Testamento, que é parúzia, significa que Cristo aparecerá, ou seja, Ele não está longe. Ele apenas ainda não é visto visivelmente. Mas Ele está presente e governa soberanamente a história. Vou repetir, não é apenas a vinda cronológica que parece longe. Alguns consideram Jesus distante. Mas a palavra parúzia demonstra que Ele está aqui. Inclusive, Ele disse, quando 2 ou 3 de vocês se reunirem para experimentar a vida da igreja, eu, pessoalmente, estou presente. Então eu posso seguramente afirmar, Jesus, o Cristo de Deus, está exatamente aqui. E isso não deveria nos causar temor. Por quê? Porque o segundo destaque é que os seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, Ele prescruta todas as coisas. Ou seja, Ele vê eu e você integralmente. Ou seja, Ele nos vê até mesmo quando estamos sozinhos. Ele nos vê. E isso pode ser um encorajamento ou uma sentença aterrorizante. Porque Ele diz, quando você for orar, fecha a tua porta. Ora em secreto, e o meu Pai que vê. Encorajamento. Que bom, pastor, Deus me vê em secreto, vou orar mais. Mas aqui tem outra conotação. Ele vê o que você faz quando está sozinho. Então, há 2 partes nessa longa sessão que vão ser resumidas em 7 qualidades e 4 ações para as nossas conclusões. As características do cavaleiro e suas ações. Primeiro, 7 qualidades. Como ele aparece à igreja. Fiel e verdadeiro. Podia parar aqui. Fiel e verdadeiro, julgamento justo, olhos de fogo, muitas coroas como Senhor escatológico, plenamente Deus com um nome que ninguém conhece, redimindo a igreja com seu sangue, a verdade absoluta como palavra de Deus, as 7 qualidades como Cristo se apresenta à igreja. Lembra que eu disse que eu precisava de 4 domingos? Não, eu não exagerei. Em 4 domingos eu conseguiria expor esse texto como eu gostaria. Porque eu penso que meu Senhor merece todo o meu empenho. E eu sei da riqueza da palavra de Deus. Alguém concorda comigo? Amém? E há 4 ações, como ele aparece ao mundo. Diga comigo, como ele aparece à igreja? Como ele aparece ao mundo? São as 4 ações, olha só. Espada de juízo, pastoreando as nações com um cetro de ferro, pisando o lagar da ira de Deus, demonstrando sua realeza e senhorio.
Então, todas essas imagens aqui, eu de alguma forma já expliquei elas. Falam desse terrível dia, onde Cristo se manifestará para consumar os planos redentores de Deus. E isso começa com o juízo dos ímpios. E progride com a ressurreição dos santos, eleitos segundo a misericórdia de Deus. O texto então nos mostra 4 nomes do Filho de Deus, e vamos concluir aqui. E suas implicações. Fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Qual a implicação? Olha-os como chama de fogo, ou seja, Cristo julga sempre corretamente e na medida adequada, porque Ele vê todas as coisas. Então, se você olha para a descrição dos juízos terríveis de Deus contra a grande Babilônia, e você se lembra que o manto de Jesus está salpicado de sangue, porque quando Ele vier, Ele matará pessoalmente bilhões de pessoas, e você acha, meu Deus, que Deus estranho. Lembre-se, seus olhos são como chamas de fogo, Ele vê o que ninguém pode ver. Ele conhece as práticas e intenções do coração dos homens e retribuirá, de maneira justa a cada ato. Esse é o nosso Jesus. Bom, obrigado. Segundo, Ele tem um nome que ninguém conhece. Ou seja, a essência eterna do Filho de Deus. Esse nome diz quem realmente Ele é. Ninguém o conhece, só Ele e o Pai. Sabe a beleza aqui? Em nossas conclusões? Se eu passar os próximos minutos falando da grandeza e beleza de Jesus, eu jamais chegarei perto de quão belo, grande, misericordioso, santo, justo Ele é, porque seu nome ninguém conhece. Não é que Jesus é bom, não, é mais. Não é que Ele é misericordioso, é só olhar para você, pecador, depravado, não é que você seja ruim. Isso, você é pior do que pensa. E Ele te amou. Se você está em Cristo, e se hoje você está aqui e não está, você pode se arrepender da multidão dos seus pecados e sua tolice. Que Jesus maravilhoso. Ele é o verbo de Deus. A implicação é a espada afiada. Olha qual é a espada afiada de Jesus. A palavra de Deus separa juntas e medulas. Ninguém, a começar por quem a manuseia, está livre. Sabe o maior desafio do pregador? Eu já disse isso. É estar construindo um sermão que você tem clareza que não deveria pregá-lo, porque não está à altura dele. Escute, se isso te soa estranho, o pregador reconhecendo que não deveria pregar, porque não está à altura do sermão, deixa eu te dizer algo. Se você já pregou, pretende, ou qualquer pregador, sobe ao púlpito pensando, eu estou à altura do sermão, quão pobre é este sermão, quão longe do evangelho ele é. Aleluia! Então por isso eu coloco louvor, eu digo, tu és digno, fiel e vê. Eu levanto da cadeira, que eu digo, Senhor, salva-me! E tudo que eu queria era terminar esse sermão, conseguindo comunicar com você esse sentimento agora. Que você olhasse para você, não se esquivasse, não pensasse que aquele irmão deveria estar aqui. Olhasse para si mesmo e dizer, Senhor, salva-me. Então o sermão terá alcançado seu objetivo. E por fim, ele tem muitos diademas na cabeça. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois, existe a descrição, nos versos 17 a 21 do juízo final. Agora preste atenção, há uma coisa estranha. Ao longo de todo o livro, João prepara o leitor para uma grande batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon, tema de filmes. O livro todo nos prepara para o grande embate final entre Deus e o diabo, Cristo e o anticristo, a igreja e a grande meretriz, que é a Babilônia.
Mas estranhamente, não há batalha. Olhe para a sua Bíblia, quem está comigo e quem está sendo enriquecido pela palavra de Deus, diga amém. Apocalipse 19, olhe o versículo 19, depois do convite dos anjos para a ceia de Deus. 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. Olha só, é a grande expectativa do livro, a batalha do Armagedon. Agora a gente vai ver se Jesus é mesmo mais forte. E não tem batalha. Olha só o que acontece, ao menos talvez João não descreva. Olha o que o texto diz, verso 20, quem está comigo diga amém. Mas, todavia, entretanto, a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta. Os dois, no final do texto, foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Uma coisa, lançado vivo, o juízo será consciente. A Bíblia não fala que Deus aniquilará a alma dos ímpios, não. Eles conscientemente sofrerão pelos séculos dos séculos. E os anciãos dizem, amém, aleluia, louvado seja Deus. Mas não há guerra. E os restantes são mortos com a espada afiada da sua boca. Ou seja, a palavra de Cristo dizima os exércitos da besta. Não há embates, não há conflitos, não há um tempo de batalha, sabe por quê? Escuta, bem devagarzinho no fim do sermão, não há espaço para dualismo maniqueísta aqui. Isso é uma visão de mundo que acredita que existem duas forças opostas lutando pelo controle dos homens, o bem e o mal. E o mal é o capiroto, e o bem é Jesus. E Jesus e o capiroto estão lutando, e quando a gente olha para o mundo, parece que quem está ganhando? Fala a verdade, quando você liga seu aparelho televisor e vê as notícias sobre a política brasileira, vê as notícias sobre as injustiças, a fome na África, tragédia, você pensa que quem está ganhando? Por isso a palavra parúzia tem que ser resgatada. Ele está aqui, e tudo acontece soberanamente de acordo com a vontade dele, de maneira tal que nada foge aos seus desígnios. E por mais difícil que seja, e o é, explicarmos isso, se é que devemos, nós podemos dizer, fiel e verdadeiro. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, permitir que a história seja consumada. Somente Ele. Quem me entende? Então é muito importante você perceber, não existe luta entre Deus e o diabo. Quem luta com o diabo somos nós. Paulo diz, é a nossa luta em Efésios 6. Deus não luta, e eu já disse isso algumas vezes. Por quê? Por que Deus não luta com o diabo, pastor? Porque Deus é justo. E seria uma luta injusta. Sumiu, acabou. E todos os governantes da terra que enchem o peito e falam que salvarão as suas nações com seus projetos políticos. Vamos ver se alguém entende. Nem o Thanos em toda a sua glória. E por fim, o lago de fogo aqui, eu quero chamar com o máximo de ordem o time de música. O lago de fogo aqui fala do juízo terrível de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Em nossas conclusões, estou terminando bem antes do meu previsto. Em nossas conclusões, é importante termos em mente que Cristo governa soberanamente a criação. E aqui nós temos o lago de fogo aparecendo como o juízo de Deus. O lago de fogo não é o inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo representa o juízo eterno de Deus. O Novo Testamento faz distinção entre Hades e o Geena, que é a palavra aqui. Hades é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição, é o além, o mundo dos mortos. É o mesmo que o Sheol no Antigo Testamento, porque todos vocês conhecem as Escrituras, então eu posso passar rápido agora.
Em Jerusalém tinha um lugar chamado Vale de Inom, que recebe essa orientação quando Jesus está falando sobre o juízo, ele aponta para esse lugar. E eu quero terminar dizendo o seguinte, preste bastante atenção. Há várias práticas que demonstram grande Babilônia, e nós não podemos ser modelados por elas. Então eu já confrontei a ideia de luxúria e de ostentação, ou de capitalismo selvagem, como diria Skank. Mas aqui há uma coisa que demonstra um dos pecados que Deus odeia e que justificam sua terrível ira. Esse lugar em Jerusalém, nos dias de Jesus, tinha se tornado o lixão da cidade. E o fogo ardia constantemente porque eles queimavam o lixo. Então quando Jesus fala sobre o juízo eterno, ele aponta para o Vale de Inom. Só que aquele lugar ali era o lugar que nos dias de reis ímpios como Acás e Manassés, 2 de Crônicas, os pais ofereciam seus filhos a Moloque. E esse termo é usado em Apocalipse como o que justifica a ira eterna de Deus. O derramamento de sangue inocente de bebês. Então qualquer ideologia maldita vinda do inferno, como aquela que promove ostentação e luxúria, lembra? Qualquer outra que não dê o devido valor à vida, será também ela, seus praticantes, assim como os da luxúria e ostentação, lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Qualquer um que adotar as filosofias e ideologias de grande Babilônia. Fui claro, meus irmãos. Agora não modele suas orações por ideologias, mas pela palavra de Deus. Porque Deus julga Faraó, porque ele mata bebês. E por isso o primeiro sinal no Egito é rio se tornar em sangue. Porque Deus estava dizendo, eu vi Faraó, você matou bebês há 80 anos atrás. Agora eu mato os seus bebês. Justos e verdadeiros são os seus juízos. Aqueles que não atenderam ao clamor do pobre, do órfão e da viúva, e disseram, olha como Deus está me abençoando, eu vou comprar mais um Rolex. Deus diz, o pobre, a viúva e o órfão clamou e você não ouviu. Você vai clamar, eu não ouvirei. Uau, o Evangelho não está cativo de visões humanas podres, falidas. O Evangelho é acima, o Evangelho é mais do que qualquer ideologia que o nosso tempo, essa é a discussão dos nossos dias, em outros tempos foram outras. O Evangelho também subjuga todas. Por isso eu quero terminar com a pergunta que eu iniciei. Quem você é? Aquele que se assentará nas bodas do Cordeiro, que recebeu um decreto de justificação, porque crê exclusivamente em Jesus, ou aquele que será alimento para as aves de rapina, no grande dia do Senhor. Meus irmãos, a todos os meus ouvintes, o que inclui a mim que falo, naquele dia, nós estaremos ou nas bodas do Cordeiro, sendo unidos plenamente ao nosso Salvador, ou na ceia de Deus, sendo alimento para as aves de rapinas, após Cristo triunfar sobre seus inimigos. Eu quero te convidar a refletir sobre sua vida. Você que está em Cristo, e você que não se declara um cristão professa. Curva sua cabeça, todos no ambiente. Faça a sua própria oração. Senhor, te damos graças pela sua misericórdia. Te damos graças por sua palavra revelada. Te damos graças porque a boa nova do Evangelho está acima, muito acima de qualquer ideologia humana. Te damos graças porque as vãs filosofias sucumbem frente à sabedoria da sua palavra. Te damos graças porque você usa as coisas que não são para confundir aquelas que julgam ser alguma coisa.
Te damos graças, porque nós não te procuramos, mas você nos elegeu na eternidade passada e determinou um dia como esse, em que estaríamos ouvindo o Evangelho, ou para celebrar, porque estamos seguros nas bodas do seu Filho pela fé, ou para nos despertar, a não sermos alimento para as aves de rapina no grande e glorioso dia do Senhor. Senhor, que a sua palavra não se perca da mente e do coração de ninguém que está presente e daqueles que ainda ouvirão via as mídias sociais. Senhor, que essa chuva represente sua misericórdia abundante, sua insistência perene em nos chamar ao arrependimento, e que possamos responder em louvor, quebrantamento e arrependimento à tua palavra.